Eles nunca os ouviram chegar. Às 3h12 da manhã, enquanto as tripulações dos tanques dormiam e os operadores de radar olhavam para telas silenciosas, 800 drones autônomos desceram abaixo da altitude de detecção simultaneamente, ao longo de uma frente de 40 quilômetros que se estendia do Vale do Jordão ao norte do Negev. Sem sirenes, sem alertas, sem tempo. O primeiro Merkava Mark IV, o mais celebrado tanque de batalha de Israel, uma máquina que seus engenheiros descreveram como o veículo blindado mais resistente já construído, foi atingido antes que um único comandante das Forças de Defesa de Israel processasse o que sua tela estava mostrando. Então outro tanque caiu e depois outro. Em seguida, eles começaram a cair em grupos. 19 minutos depois, uma brigada blindada inteira, com 112 tanques Merkava, caminhões de combustível, transportadores de munição e postos de comando móveis, havia sido reduzida a destroços em chamas. Uma divisão das FDI, que levou anos para ser construída, bilhões para ser equipada e milhares de soldados para ser tripulada, foi apagada do mapa no tempo que se leva para assistir a um episódio de televisão. E em algum lugar em Teherã, ninguém estava surpreso. O que você vai ouvir agora não é especulação. É uma análise tecnicamente fundamentada e cuidadosamente apurada de um evento militar que reescreve as regras da guerra moderna. Regras que todo general da OTAN, todo estrategista do Pentágono e todo o Ministério da Defesa no mundo pensavam que entendiam. Eles não entendiam. Se você quer entender o que de fato aconteceu, por que funcionou e o que isso significa para todos os exércitos da Terra, você precisa de cada minuto do que se segue. 4 perguntas estão queimando em todas as salas de briefing confidenciais em Washington, Tel Aviv e Bruxelas neste momento. 4 perguntas que quase ninguém na grande mídia tem a fluência técnica para responder. Nós responderemos a todas as 4. Primeira pergunta: como 800 drones penetraram na mais cara e sofisticada rede de defesa aérea em camadas já construída em conjunto pelos Estados Unidos e Israel, sem acionar um único alerta de aviso prévio? Foi uma falha de radar, uma falha de inteligência, ou a prova de que a guerra eletrônica iraniana ultrapassou silenciosamente um limiar que torna a arquitetura de detecção tradicional obsoleta? Segunda pergunta: o tanque Merkava foi especificamente redesenhado após 2006 para sobreviver a ataques vindos de cima? Israel gastou bilhões instalando o Trophy, um sistema de proteção ativa projetado para destruir ameaças antes que elas atinjam o veículo. Esta noite o Trophy falhou, não ocasionalmente, mas em larga escala, por toda uma divisão. Por quê? O Irã fez engenharia reversa do envelope de engajamento do Trophy e construiu um drone que voa dentro de seu ponto cego? Terceira pergunta: preparar 800 drones autônomos para um ataque coordenado requer meses de logística, carregamento de alvos por GPS, programação de algoritmos de enxame, sequenciamento de lançamento disperso em dezenas de locais. Esta operação não se materializou da noite para o dia. Onde estava a inteligência americana e israelense durante os meses que levou para construí-la? O que falhou? Os satélites, as interceptações de sinais, as fontes humanas ou todos os 3? Quarta pergunta: o Irã usou 800 drones esta noite. Seu inventário estimado é de mais de 3.000 unidades operacionais. A produção doméstica está entre 800 e 1.200 unidades por mês. Se este não foi o esforço máximo do Irã, e claramente não foi, como será o ataque seguinte? O que acontece quando o próximo enxame visar redes elétricas, usinas de dessalinização de água ou infraestrutura portuária? O que acontece quando o alvo deixa de ser militar e passa a ser civil? Todas as perguntas serão respondidas. Primeiro, a batalha. Como 800 drones destruíram uma divisão blindada em 19 minutos. Para entender o que aconteceu com a divisão blindada das FDI esta noite, você primeiro precisa entender a vulnerabilidade específica que os enxames de drones exploram. Uma vulnerabilidade que o Establishment de Defesa Global entende teoricamente há anos, viu acontecer empiricamente em múltiplos conflitos e ainda não resolveu. O Merkava Mark IV é uma máquina extraordinária. 65 toneladas de blindagem composta, aço, cerâmica, painéis reativos projetados para derrotar mísseis antitanque, granadas foguete e penetradores cinéticos. Seu sistema de proteção ativa Trophy, detecta ameaças por radar e dispara uma rajada de metal, como uma espingarda, para interceptá-las antes do impacto. Contra os mísseis Kornet do Hezbollah em 2006
e os RPGs do Hamas em várias campanhas em Gaza, a combinação Merkava Trophy provou ser genuinamente formidável. O enxame de drones não luta essa batalha. O Trophy é calibrado para ameaças de alta velocidade que se aproximam de ângulos horizontais. Um míssil disparado de uma colina. Um foguete lançado de um prédio. A geometria de engajamento assume uma ameaça que vem rápido, pela lateral, em um ângulo previsível. Os limiares do radar são configurados de acordo. O drone kamikaze iraniano se aproxima diretamente de cima. Ângulo de mergulho final de 70 a 90 graus. Velocidade baixa. Lento o suficiente para que o radar do Trophy, sintonizado para ameaças de movimento rápido, não dispare de forma confiável. Ponto de impacto. O deck do motor e o anel da torre, as duas zonas onde até mesmo a extraordinária blindagem do Merkava é mais fina, porque construir um veículo com proteção igual em todas as superfícies o torna pesado demais para se mover. Isso não é improviso, é engenharia. Especificamente, engenharia aeroespacial iraniana aplicada a uma vulnerabilidade que os próprios engenheiros de Israel sabiam que existia e acreditavam ter resolvido. Eles não tinham. A guerra de Nagorno-Karabakh em 2020 provou que este perfil de ataque funciona. Drones azerbaijanos TB-2 Bayraktar devastaram blindados armênios da era soviética usando uma geometria de ataque idêntica, vinda de cima. Todas as instituições de defesa da terra, incluindo a de Israel, analisaram essas batalhas. A lição era visível, documentada e amplamente distribuída. O que mudou entre 2020 e esta noite são três coisas: escala, autonomia e coordenação. No Azerbaijão, cada drone tinha um piloto humano assistindo a uma transmissão de vídeo ao vivo, selecionando manualmente um alvo de cada vez. A restrição nunca foi o drone, era a capacidade humana. Você não pode pilotar 800 drones simultaneamente. O Irã removeu o ser humano da equação. Os drones que atacaram esta noite eram totalmente autônomos, dentro de zonas de engajamento designadas, áreas geográficas onde cada drone tinha autoridade para identificar e atacar alvos militares válidos sem instrução humana em tempo real. Seus sistemas de mira combinam imagens térmicas com algoritmos de visão computacional treinados em milhares de imagens de tanques Merkava, caminhões de combustível e veículos de apoio das FDI. Quando o sensor de um drone correspondia a um alvo acima de um limiar de confiança, ele iniciava sua sequência terminal automaticamente. 800 drones, 800 decisões de abate simultâneas, sem gargalo humano, sem link de comando para ser bloqueado ou cortado. O ataque se desenrolou em 3 ondas, cada uma cronometrada com a precisão de um maestro de sinfonia, trabalhando a partir de uma partitura escrita meses antes. A primeira onda, com 250 drones, atingiu a área de concentração mais ao norte, perto do Vale do Jordão, voando em perfis rentes ao solo, em altitudes abaixo de 20 metros, passando por características do terreno que criavam brechas na cobertura de radar israelense. Eles chegaram simultaneamente de múltiplos ângulos de azimuth, especificamente para impedir que as tripulações dos tanques orientassem seus veículos para maximizar a proteção da blindagem. A segunda onda, com 300 drones, atingiu a área de preparação central exatamente 40 segundos após o início dos impactos da primeira onda. O intervalo de 40 segundos não foi arbitrário. Foi calculado para garantir que o comando das FDI estivesse saturado com tráfego de emergência. Os sistemas Trophy na zona de ataque da primeira onda já haviam esgotado sua munição de contramedida e nenhum recarregamento havia ocorrido. A terceira onda, com 250 drones, visou a estrutura de apoio logístico, caminhões de combustível, transportadores de munição, veículos de recuperação, postos de comando móveis. Uma brigada blindada sem combustível e munição não é uma força de combate. É uma coleção de metal enormemente caro e completamente imóvel. 19 minutos do início ao fim. Uma divisão blindada, aniquilada. Agora a tecnologia. Como o Irã construiu um exército de drones sob sanções? A história de como o Irã desenvolveu a capacidade empregada esta noite é uma das conquistas tecnológicas mais significativas e menos cobertas deste século. A mídia ocidental raramente a aborda com seriedade, porque fazê-lo exige confrontar conclusões que contradizem a narrativa oficial do atraso tecnológico iraniano. Essa narrativa está errada. Comecemos com o Shahed 136, a primeira munição vagante amplamente implantada pelo Irã. Uma estrutura simples, um pequeno motor de 2 tempos, navegação por GPS,
orientação terminal mínima, eficaz contra alvos indefesos, relativamente fácil de interceptar com defesas aéreas sofisticadas. O Irã sabia de ambas as coisas. O Shahed 136 não era o destino. Era a fundação. A progressão para os sistemas de enxame autônomos desta noite levou aproximadamente 5 anos e 3 saltos tecnológicos distintos. O primeiro salto: miniaturização. Os drones implantados esta noite são significativamente menores que o Shahed 136. Seção transversal de radar reduzida, assinatura térmica mais baixa, perfil acústico mais silencioso. Os engenheiros iranianos conseguiram isso desenvolvendo substitutos domésticos para componentes sancionados. O motor é um derivado iraniano do Turbone. A estrutura usa compósitos de fibra de carbono produzidos internamente. A eletrônica é construída em torno de chips de fabricação iraniana que analistas ocidentais haviam avaliado estarem além da capacidade de fabricação doméstica do Irã. Esses analistas estavam errados. O segundo salto: reconhecimento autônomo de alvos. O sistema de visão computacional nos drones desta noite foi treinado em um conjunto de dados de imagens que a inteligência iraniana montou ao longo de vários anos. Fotografias de satélite, imagens comerciais, equipamentos militares israelenses capturados, desenhos técnicos obtidos por meio de canais de inteligência. A rede neural resultante distingue um Merkava Mark IV de um caminhão civil em condições de imagem térmica, mesmo através de redes de camuflagem. Treinar um sistema com essa capacidade requer uma infraestrutura de computação substancial. Como o Irã a obteve sob sanções tecnológicas, é uma pergunta que os serviços de inteligência ocidentais estão fazendo com considerável urgência. A resposta provavelmente envolve o desenvolvimento de hardware doméstico, recursos de nuvem acessados por meio de intermediários e assistência de parceiros cujas identidades são diplomaticamente inconvenientes de nomear abertamente. O terceiro salto: coordenação de enxame. Esta é a capacidade que torna todo o resto revolucionário. Drones autônomos individuais são taticamente úteis. Enxames coordenados operando sem controle humano são estrategicamente transformadores. Os 800 drones desta noite compartilharam consciência situacional através de uma rede mesh distribuída. Cada unidade transmitia sua posição e status para unidades vizinhas, que atualizavam suas rotas de voo de acordo. A rede utiliza salto de frequência e espectro espalhado, projetada para resistir a interferências. Cortar nós individuais não desativa o enxame. Ele o degrada ligeiramente, enquanto as unidades restantes redistribuem a função de coordenação. O Irã testou componentes deste sistema em múltiplos teatros operacionais antes desta noite. As operações Houthi no Iêmen forneceram testes ao vivo contra as respostas de defesa aérea sauditas e dos Emirados Árabes Unidos. As operações do Hezbollah no Líbano forneceram dados sobre o comportamento do radar e da guerra eletrônica de Israel. Cada teste refinou os algoritmos. Cada falha foi estudada e corrigida. O que vimos esta noite não foi a implantação de um protótipo. Foi um sistema maduro e operacionalmente comprovado, aplicado a um alvo de alto valor. A escala de produção merece atenção direta. 800 drones em uma única operação representam uma fração da produção mensal, não o teto do inventário. As instalações de fabricação de drones iranianas, dispersas em múltiplos locais, reforçadas contra ataques aéreos e deliberadamente superdimensionadas em relação aos requisitos operacionais imediatos, estão atualmente estimadas em produzir entre 800 e 1.200 unidades por mês, em todas as variantes. Várias instalações são subterrâneas, construídas em escavações de montanhas. Elas produzem independentemente das condições da superfície. O Irã pode sustentar operações na escala desta noite repetidamente. A taxa de produção excede a taxa de consumo operacional, mesmo em um ritmo operacional elevado. Este arsenal não pode ser esgotado por atrito convencional. Isso não é um acidente de engenharia. É uma escolha de projeto estratégico deliberado. A seguir, a falha de inteligência. Como os Estados Unidos e Israel não viram o que estava por vir, todo profissional de inteligência em Washington, Langley e Fort Meade passará os próximos meses tentando não responder a esta pergunta publicamente. Nós a responderemos agora. Como o aparato de inteligência com mais recursos da história da humanidade não percebeu a preparação para uma operação de ataque autônomo com 800 drones? A resposta curta é que não se tratou de uma falha de capacidade. Foi uma falha de premissas. A comunidade de inteligência americana é otimizada para detectar coisas que se parecem com ameaças militares tradicionais.
instalações de lançamento fixas, grandes comboios de veículos, emissões de radar distintas, uplinks de orientação de mísseis balísticos. Sua constelação de satélites é extraordinária para obter imagens de instalações militares conhecidas e rastrear movimentos em estradas estabelecidas. Preparar 800 drones autônomos para lançamento disperso não se parece com nada disso. Parece com caminhões leves se movendo por terrenos agrícolas. Parece com técnicos trabalhando em oficinas cobertas que poderiam ser instalações de armazenamento agrícola. Não parece nada distinto a 30 quilômetros acima da superfície da Terra, que é precisamente como o Irã projetou a operação logística para parecer. As equipes de lançamento foram dispersas por dezenas de locais no oeste do Irã, leste do Iraque e território sírio controlado por procuração. Cada equipe gerenciava entre 20 e 50 drones, um número pequeno o suficiente para que nenhum local único cruzasse o limiar analítico que aciona uma atenção elevada da inteligência. A operação estava escondida à vista de todos, desagregada abaixo do limiar de detecção por projeto. O cenário de sinais estava igualmente degradado. Os operadores de drones iranianos usaram um protocolo de comunicação especificamente projetado para minimizar as emissões eletrônicas durante a fase de preparação. Todos os dados da missão, coordenadas do alvo, perfis de ataque, parâmetros de coordenação do enxame, foram carregados nos computadores de voo dos drones antes da partida do Irã. Durante a aproximação, os drones não emitiram quase nada. A rede de coordenação Mesh operava em frequências e níveis de potência abaixo do limiar de detecção da infraestrutura de inteligência de sinais terrestre de Israel. A falha da inteligência humana foi a mais grave. Recrutar fontes dentro do programa de drones do Irã requer anos de desenvolvimento de relacionamento, aceitação de riscos significativos e um ambiente de segurança operacional capaz de proteger as fontes do aparato de contra-inteligência da Guarda Revolucionária, que tem sistematicamente identificado e eliminado penetrações de inteligência estrangeira em programas sensíveis por mais de uma década. O programa de drones, especificamente, foi compartimentado a um nível que torna o recrutamento de fontes excepcionalmente difícil. O resultado: a inteligência americana e israelense tinha conhecimento geral da capacidade crescente de drones do Irã, estimativas de taxa de produção, avaliações de inventário, testes observados. O que lhes faltava era inteligência operacional específica sobre o momento, o alvo e os parâmetros técnicos precisos do sistema de enxame autônomo. A diferença entre saber que um adversário tem uma capacidade e saber quando e como ele pretende usá-la é a diferença entre o aviso estratégico e a surpresa tática. Nesta noite, o Irã alcançou surpresa tática completa contra a infraestrutura de inteligência com mais recursos do mundo. Isso não é um erro analítico menor. É uma falha sistêmica enraizada em uma premissa tão profundamente embutida na cultura de inteligência ocidental que raramente vem à tona para exame explícito. A premissa de que a sofisticação tecnológica genuína requer acesso a cadeias de suprimentos ocidentais, universidades ocidentais e sistemas financeiros ocidentais. O Irã passou 20 anos provando que essa premissa estava errada. Esta noite foi a prova que não podia ser contestada. Vamos agora à doutrina. A paciência estratégica que construiu o enxame. Existe um conceito no pensamento estratégico iraniano que não se traduz facilmente, mas que é essencial para entender como esta noite foi possível. Às vezes é chamado de economia de resistência, ou doutrina de soberania tecnológica. Na prática significa uma coisa: a dependência externa é uma vulnerabilidade estratégica e a única segurança genuína reside na capacidade doméstica. Mesmo quando construí-la é mais lento, mais caro e mais doloroso do que comprar no mercado internacional. O Irã adotou essa doutrina não como ideologia, mas como necessidade operacional. A Revolução de 1979 cortou o acesso à tecnologia militar americana. A Guerra Irã-Iraque da década de 1980 demonstrou o que acontece quando um exército fica sem peças de reposição para sistemas de armas que não pode mais obter. O Irã passou as 4 décadas seguintes garantindo que nunca mais enfrentaria essa restrição. Os engenheiros que construíram os sistemas de mira autônoma desta noite foram educados em universidades iranianas, deliberadamente expandidas e tecnicamente atualizadas, precisamente porque o Irã não podia depender de instituições estrangeiras. Eles trabalharam em instalações de pesquisa financiadas através de décadas de pressão de sanções, porque a liderança política entendeu que a alternativa,
Dependência externa permanente era vulnerabilidade estratégica permanente. Eles estavam resolvendo um problema de engenharia específico. Como você dá a uma plataforma aérea pequena e barata a capacidade de identificar autonomamente alvos militares válidos em condições de imagem térmica em tempo real, sem intervenção humana. Eles resolveram. A solução exigiu expertise em visão computacional, projeto de sistemas embarcados, aprendizado de máquina e aerodinâmica. Toda essa expertise existe dentro do Irã hoje. Foi construída ao longo de 20 anos de investimento deliberado e paciente. Os comandantes que projetaram o conceito operacional desta noite, o tempo das 3 ondas, as rotas de aproximação mascaradas pelo terreno, o alvo deliberado do apoio logístico na onda final, estavam trabalhando a partir de uma doutrina de guerra blindada mais sofisticada do que qualquer coisa que o planejamento estratégico das FDA antecipou. Eles estudaram Nagorno-Karabakh, eles estudaram o Iêmen, eles estudaram a experiência anti-blindagem do Hezbollah no Líbano. Eles sintetizaram essas lições em um conceito operacional especificamente projetado para lidar com as adaptações defensivas que Israel havia desenvolvido em resposta a cada conflito anterior. Este é o padrão que define o desenvolvimento militar iraniano. Identificar uma vulnerabilidade, construir uma ferramenta para explorá-la, testá-la em ambientes de procuração, refinar com base no feedback operacional, implantar em escala quando as condições estratégicas são ideais. O cronograma do conceito até esta noite não foi apressado. Foi paciente, medido em décadas em vez de ciclos orçamentários. Essa paciência é, em si, uma arma estratégica. O Irã entendeu que os adversários democráticos têm tolerância limitada para conflitos prolongados, que a vontade política é tão esgotável quanto a munição e que as capacidades construídas lenta e deliberadamente são mais duráveis do que as capacidades compradas rapidamente. E construiu de acordo. Esta noite foi o resultado. E, finalmente, o mundo depois do ataque. O que os tanques em chamas significam para a ordem global? Vamos nos afastar do campo de batalha. Afastar dos destroços em chamas e dos comandantes atônitos tentando reconstruir uma divisão que não existe mais. Vamos nos afastar para o nível da arquitetura estratégica global e fazer a pergunta que ninguém quer fazer abertamente. O que esta noite muda? Comecemos com a guerra blindada, porque é a questão mais imediata. O tanque já foi declarado obsoleto antes. Após cada inovação anti-blindagem que precedeu esta, a carga oca, o míssil guiado, a munição de ataque superior, a cada vez os exércitos se adaptaram, a blindagem evoluiu e as forças terrestres continuaram a depender de veículos blindados, porque nada mais combina poder de fogo, proteção e mobilidade da maneira que permite às forças terrestres tomar e manter o terreno. Esta noite é diferente em grau e possivelmente em natureza. 112 tanques Merkava, cada um custando de 4 a 5 milhões de dólares para produzir e anos para tripular, manter e apoiar, destruídos em 19 minutos por drones que custam estimados de 15 mil a 25 mil dólares cada. A assimetria econômica não é apenas dramática, é estruturalmente desestabilizadora para a lógica da guerra blindada convencional. As instituições militares da OTAN, da Rússia e da China estão todas processando as mesmas imagens com a mesma pergunta: nossa blindagem é vulnerável da mesma maneira? A resposta é sim. Não imediatamente, não sem defesas, não sem adaptação, mas a adaptação necessária para derrotar ataques de enxames autônomos em escala, armas de energia dirigida capazes de engajar dezenas de alvos simultâneos, sistemas de contra-enxame movidos por inteligência artificial, novas doutrinas táticas para dispersão de blindados. Ainda não existe em forma implantável em nenhum exército da Terra. A implicação estratégica mais ampla vai além dos tanques. O Irã demonstrou em uma única operação que a combinação de talento de engenharia doméstico, investimento de longo prazo, testes em ambientes de procuração e paciência estratégica pode produzir uma capacidade que derrota uma força construída em décadas de gastos militares ocidentais. A mensagem para todo o governo que foi informado de que sua segurança depende de sistemas de armas fornecidos pelo Ocidente é inequívoca. Não precisa ser assim. A China observou isso com intensidade. Seus próprios programas de drones autônomos são mais avançados que os do Irã. Sua capacidade de produção é ordens de magnitude maior. O que o Irã demonstrou no nível tático esta noite, a China poderia implantar no nível operacional e estratégico
contra grupos de ataque de porta-aviões, contra forças blindadas taiwanesas, contra qualquer formação militar que dependa das premissas de armas controladas por humanos e geometria de engajamento previsível. A Rússia também observou a relação tecnológica bidirecional entre a engenharia militar russa e iraniana, com o Irã fornecendo experiência operacional com drones e a Rússia fornecendo certas capacidades convencionais, acelerou as capacidades de ambos os lados de maneiras que só agora estão se tornando totalmente visíveis. O Sul global está assistindo a algo diferente. Governos que passaram décadas comprando segurança das indústrias de defesa ocidentais a preços que consomem orçamentos de desenvolvimento e criam dependência estratégica permanente, estão vendo um país sancionado e isolado produzir resultados que um exército equipado pelo Ocidente não conseguiu impedir. As implicações para a garantia de segurança ocidental, já condicional, já sujeita a cálculos políticos e restrições de recursos, serão processadas cuidadosamente em cada capital que tem contado com essa garantia como uma fundação estratégica. Israel enfrenta um dilema imediato e profundamente doloroso. Sua força blindada, o instrumento histórico de domínio terrestre, a âncora de dissuasão de sua postura estratégica, mostrou-se vulnerável de uma forma que aquisições urgentes não podem consertar rapidamente. Contramedidas de energia dirigida levam anos para serem desenvolvidas e implantadas em escala. A doutrina blindada revisada requer ciclos de treinamento e equipamentos que não podem ser comprimidos. Uma grande operação terrestre do tipo que historicamente entregou resultados militares israelenses decisivos requer formações blindadas que possam operar sem atrito catastrófico para ataques de enxame. Essas formações não existem atualmente em forma implantável. O poder aéreo permanece disponível, mas os alvos mais relevantes para degradar a capacidade de drones do Irã, instalações de produção subterrâneas dispersas, equipes de lançamento móveis, locais de armazenamento reforçados, são precisamente a categoria de alvo mais difícil de encontrar e mais difícil de destruir do ar. O que o Irã projetou é uma situação estratégica na qual cada opção de escalada disponível para seus adversários acarreta custos que excedem os benefícios esperados. Isso não é uma coincidência. É o culminar de 20 anos de projeto estratégico deliberado. Construir uma capacidade que é difícil de alvejar, impossível de esgotar por atrito, economicamente assimétrica para contra-atacar e politicamente escalatória para confrontar diretamente. Implantá-la de uma forma que demonstre seu escopo completo em uma única operação. E então, esperar. A espera é a parte mais difícil para o adversário. Porque esperar significa aceitar que o cenário estratégico mudou, que as premissas defensivas de décadas não são mais válidas e que a adaptação necessária é dolorosa, cara e lenta. A história não marca coletivas de imprensa. Ela não anuncia os momentos em que as regras mudam. Ela simplesmente as muda. E aqueles que estão prestando muita atenção reconhecem o que aconteceu, enquanto aqueles que não estão continuam discutindo se aconteceu ou não. O que aconteceu naqueles campos e áreas de preparação esta noite? Nos 19 minutos que 800 máquinas autônomas levaram para encontrar e destruir uma divisão blindada, sem uma única mão humana guiando o gatilho final, estará nos livros de história. A questão não é se o mundo mudou esta noite. A questão é quem se adapta rápido o suficiente para moldar o que vem a seguir, e quem ainda estará debatendo as evidências quando o próximo enxame chegar.